Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si, os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele a moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e glória-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se, de fato, o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente mas sim, como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse, não conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, já observaram como, em um dia ensolarado, quando a luz brilha intensamente, também se formam sombras mais escuras? Quanto mais forte a luz, mais definidas são as sombras que se projetam ao seu redor. Esta imagem de luz e sombra, de contraste e oposição, perpassa profundamente as leituras que hoje contemplamos juntos. Na primeira leitura, do livro da sabedoria, encontramos palavras perturbadoras que parecem prever, com séculos de antecedência, a hostilidade que Jesus enfrentaria. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Estas palavras poderiam facilmente ter saído da boca dos adversários de Jesus. De fato, quando as ouço, quase posso visualizar os fariseus e escribas, conspirando nos cantos escuros de Jerusalém, planejando como silenciar aquele que os desafiava com sua luz impiedosa. O que é fascinante e profundamente perturbador é que estes conspiradores reconhecem a justiça e a bondade de sua vítima. Eles admitem, ele se declara possuidor da ciência de Deus e se proclama filho de Deus, e se glória de ter a Deus por Pai. Não é que não vejam a verdade, é que a verdade os incomoda, os desafia, expõe suas próprias trevas. E por que o justo é tão ameaçador para eles? O texto nos dá a resposta com clareza cruel. Ele se tornou uma censura às nossas próprias ideias. Só de vê-lo, sentimos tédio, porque sua vida é diferente da dos outros, e seus caminhos são completamente diversos. A santidade tem esse efeito. Ela ilumina por contraste as sombras em nossa própria vida. Quando estamos confortáveis em nossa mediocridade moral,
A presença de alguém verdadeiramente justo nos incomoda, não porque essa pessoa nos julgue explicitamente, mas porque sua mera existência se torna um espelho que reflete nossas próprias falhas. Esta dinâmica se desdobra vividamente no Evangelho de João. Jesus vai secretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, uma das 3 grandes peregrinações anuais que reuniam judeus de toda parte em Jerusalém. É uma festa de alegria e gratidão, comemorando a proteção de Deus durante os anos de peregrinação no deserto após o Êxodo. Há procissões com ramos de palmeira, construção de cabanas temporárias e rituais diários de água e luz. É em meio a este cenário festivo que Jesus aparece, discretamente no início, mas logo ensinando abertamente no templo. A reação das pessoas em Jerusalém é fascinante. Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades reconheceram que ele é de fato o Cristo? Podemos sentir a confusão, a tensão, as perguntas sussurradas entre a multidão. Eles sabem que é um complô contra Jesus, não é segredo. E ainda assim, aqui está ele, ensinando abertamente. Isso os confunde. E então ouvimos uma objeção que ecoou através dos séculos. Sabemos de onde ele vem. Quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. É uma objeção fascinante, baseada em uma compreensão parcial das Escrituras. Certamente haviam profecias sobre o Messias surgindo misteriosamente, mas também havia profecias claras sobre seu nascimento em Belém, da linhagem de Davi. A ironia é que, na verdade, eles não sabiam de onde Jesus realmente vinha, não em um sentido mais profundo. Jesus responde a esta objeção com uma afirmação poderosa: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e foi ele quem me enviou. Aqui está o cerne da questão, e o paralelo com o livro da sabedoria é impressionante. Jesus está afirmando exatamente o que os ímpios não suportavam no justo, que ele conhece a Deus intimamente, que vem de Deus, que tem Deus por Pai. E esta afirmação inflama ainda mais a oposição, a ponto de tentarem prendê-lo, embora sem sucesso, porque ainda não tinha chegado a sua hora. O que estas leituras têm a nos dizer hoje? Muito, meus irmãos e irmãs. Vivemos em tempos em que a luz e as trevas continuam em conflito, em que a verdade e a mentira disputam nossas mentes e corações. Primeiro, estas leituras nos convidam a uma reflexão honesta. Como reagimos quando a luz de Cristo ilumina as áreas de sombra em nossa própria vida? Somos como aqueles descritos no livro da sabedoria, incomodados e irritados, procurando formas de extinguir essa luz? Ou permitimos que ela nos transforme, mesmo quando o processo é doloroso? Santo Agostinho disse certa vez: se não queres ser corrigido, é porque não queres ser amado. A correção, seja ela vinda diretamente da palavra de Deus, do exemplo de outras pessoas, ou dos ensinamentos da Igreja, é um ato de amor, não de condenação. É um convite à transformação, à vida mais plena. Segundo, estas leituras nos alertam para uma realidade desconfortável. Seguir verdadeiramente a Cristo nos colocará, em algum momento, em desacordo com o mundo. Jesus foi tão claro sobre isso: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro, me odiou a mim. O discípulo não está acima do mestre. Se Jesus enfrentou oposição, também nós a enfrentaremos. Isto não significa que devemos buscar o conflito ou nos deleitar em ser perseguidos. Não se trata de uma mentalidade de vítima ou de uma arrogância espiritual que diz: sou odiado porque sou santo. Mas significa que devemos estar preparados para o fato de que viver os valores do reino, justiça, misericórdia, pureza, verdade, inevitavelmente nos colocará em tensão com uma cultura que muitas vezes valoriza o oposto. Terceiro, estas leituras nos confortam com a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando parece que as forças da escuridão estão vencendo. Jesus sabia que sua hora ainda não tinha chegado. Havia um plano divino em andamento. Os complos humanos, por mais poderosos que parecessem, estavam ultimamente subordinados ao propósito redentor de Deus. Na Quaresma, período em que frequentemente estas leituras são proclamadas,
somos particularmente convidados a contemplar como as forças da escuridão pareciam triunfar na cruz, apenas para descobrir que a vitória aparente era, na realidade, sua derrota final. A sabedoria do mundo é confundida pela sabedoria de Deus, que transforma os instrumentos de morte em fontes de vida. Finalmente, estas leituras nos desafiam a examinar nosso próprio relacionamento com Deus. Jesus disse: "Vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele." Conhecemos verdadeiramente a Deus, ou apenas sabemos coisas sobre ele? Temos um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai, através de Jesus Cristo, no Espírito Santo? Ou nossa religião é principalmente uma questão de tradições externas, obrigações e aparências? O livro da sabedoria nos adverte sobre os ímpios que não conheceram os segredos de Deus. E Paulo nos lembra que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. O verdadeiro conhecimento de Deus vai além da informação intelectual. É uma comunhão de amor, uma participação na vida divina. Meus amados irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre estas leituras, peçamos a graça de acolher a luz de Cristo em nossas vidas, mesmo quando ela expõe nossas áreas de escuridão. Peçamos a coragem de viver como filhos da luz, mesmo quando isso nos coloca em tensão com o mundo ao nosso redor. Confiemos no plano divino que se desenrola em nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente. E busquemos conhecer a Deus não apenas com nossas mentes, mas com todo o nosso ser. Como Jesus, que possamos dizer com verdade: "Eu o conheço, porque venho dele." E que esta intimidade com o Pai seja fonte de nossa força, nossa alegria e nossa esperança, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.